Então, as experiências de quase morte são das áreas mais bem estudadas hoje das experiências espirituais. Elas são universais, todas as culturas têm essas experiências, né? E as pessoas que vivenciam, elas têm uma noção muito clara de realidade daquilo ali. De modo geral, elas têm uma noção de saída do corpo, de estar numa outra dimensão, de passar por uma visão de um escuro para uma luz, de encontrar seres espirituais, frequentemente pessoas que já faleceram, de passar uma avaliação até ética, moral da vivência que ele teve, entre outras coisas, uma sensação de compreensão mais profunda da realidade e depois um retorno. E isso é transcultural. Isso tem na China 500 anos antes de Cristo. Isso tem em todas as áreas bem descritas. E quem vivencia isso, por exemplo, a gente acabou de finalizar uma pesquisa com 200 casos de EQM no Brasil. 99% dessas pessoas tinham certeza que aquilo era verídico, não era uma mera imaginação. Uhum. E a maioria refere que aquilo como sendo algo muito importante, das experiências mais importantes das suas vidas, impactando, aumentando a crença em vida após a morte, uma menor preocupação com as coisas materiais, competitividade. Isso, outra coisa bastante interessante, essas experiências... Apesar de ser situações totalmente diferentes das EQMs, né? Porque um tem porque é uma parada cardíaca, o outro tem porque sofreu um AVC hemorrágico, o outro tem porque sofreu um traumatismo craniano. Então, assim, são experiências físicas diferentes, levando a mesma... Exatamente. A experiência de quase morte pode ser desencadeada por situações graves de ameaça à sua própria vida. Então, pode ser uma parada cardíaca, uma hemorragia num parto, uma anestesia ou complicação cirúrgica, ou até um acidente em que a pessoa não sofre ferimento nenhum. O carro capota, por exemplo, e ela sai ilesa. E ela pode ter isso. E a pessoa tem... E o mais interessante, isso é diferente em condições de UTI, que a gente vê pacientes que ficam confusos, desorientados em UTI, estados confusionais, Sim. Tudo diferente da EQM. Então, essa sensação de verdade disso é muito importante que o paciente tem. E o mais desafiador e interessante é que, muitos desses casos, o paciente descreve fatos que realmente aconteceram durante o período que ele estava inconsciente. E isso é uma das coisas mais desafiadoras e interessantes da história. Que é quase como algo que torna aquilo um fato. Porque como aquela pessoa sabia, por exemplo, quem entrou no quarto? Isso. Alguém que visitou? Isso. Em que horas ou em que época? Porque assim, você dizer que é uma alucinação, ok, mas uma alucinação que vê um fato real? Exatamente.